quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou, bom almoço para quem vai almoçar com a gente. É um prazer muito grande estar aqui com você em mais um RH Meeting. Que gostoso! Essa semana a gente estava selecionando os episódios para que a gente pudesse publicar na plataforma do Spotify também, no modelo de podcast. Assim, a nossa audiência consegue, indo trabalhar, voltando do trabalho, enfim, no trânsito, poder estar ouvindo, né, e tendo os insights aí com as nossas criações. E eu fiquei super feliz de saber que são muitos episódios já gravados e que bacana nessa nova temporada a gente trazendo profissionais novos, falando a respeito de assuntos que estão aí em alta no mercado de recursos humanos. Então, é muito bom poder estar contribuindo de alguma forma com o dia a dia das empresas, dos profissionais de recursos humanos que nos acompanham. E para que a gente possa continuar essa produção de conteúdo em alta qualidade, é claro que é imprescindível a gente trazer aqui convidados que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar, nos provocar a pensar fora da caixinha, a pensar no ambiente de recursos humanos como algo inovador, algo criativo também. Por que não? É porque precisamos apenas estar somente cumprindo o processo se existe algo muito maior acontecendo no mundo, nas organizações. E é justamente um desses profissionais que eu quero chamar e apresentar para vocês aqui neste dia. Quero que vocês recebam com uma energia virtual super positiva aqui no nosso RH Meet, que também está se tornando podcast. Uau, que da hora! O Adriano Bandini. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso RH Meeting. Olá, eu agradeço demais aqui o convite, uma honra poder participar com você dessa conversa, e agora sabendo que foi ampliada, né, então assistir e ouvir são estímulos super importantes, e parabéns aí pela jornada, Tati, obrigado mesmo. Imagina, Adriana, imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto às vezes a nossa agenda a gente acaba concorrendo com diversos compromissos que todos são relevantes. Então, quando a gente aceita um convite, a gente está desaceitando diversos outros que a gente poderia estar fazendo naquele horário. E a gente aqui gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade, o seu carinho com a gente. Obrigado mesmo. Bom, para a gente poder começar, Adriano, queria que você pudesse se apresentar para nossa audiência. Quem que é o Adriano Bandini? Fala um pouquinho para a gente. Boa. Bom, o Adriano Bandini, né, é um psicólogo que trabalha já há mais de 25 anos com os temas de diversidade, equidade e inclusão, usando muito neurociência para fazer isso, é uma especialização importante e que mudou a forma como os resultados de diversidade, são não só percebidos, mas como eles acontecem, a velocidade como eles acontecem. Sou uma pessoa muito entusiasta aqui, e vou adicionar um pouco de acessibilidade aqui na minha fala, principalmente sabendo que algumas pessoas só vão ouvir, né. Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelos curtos, barbas curtas, já com alguns fios brancos. Hoje eu estou usando um óculos redondo azul, uma jaqueta azul, camiseta branca, e o meu fundo é um fundo de escritório, desfocado. E isso que eu acabei de fazer, por exemplo, né, uma audiodescrição, é um dos tantos elementos que a gente vai percebendo ao longo dessa jornada de diversidade, né, um aprendizado atrás do outro, que são formas de trazer todo mundo para a página, para trazer todo mundo para um contexto de usufruto dos direitos que a gente tem, que a gente carrega, mas que por conta de muitas barreiras, faltas de acessibilidade, preconceito, estereótipo, poucos grupos acessam em plenitude todos esses direitos. Então eu sou um grande aliado da pauta de diversidade, a gente fala muito de lugar de fala aqui, né, e eu gosto de falar, sobre tantos temas e falar sobre ele parte de um lugar onde eu estudo muito sobre o tema, escuto pessoas que vivem aquela temática na própria pele, e adiciono, nessas narrativas, né, os temas técnicos que a gente precisa conseguir não só pautar, mas continuar desenvolvendo para acelerar aqui o resultado. E talvez eu fale de ao etarismo, né, o preconceito que atinge a idade, dando na minha jornada de vida aqui, por enquanto, nessa encarnação, 45 anos. Então eu acho que tem
assim, além de uma paixão muito grande, né, uma esperança de que a gente, a partir desses trabalhos que você toca, que você multiplica, conseguir levar para as pessoas informação, ferramentas e que agregue valor aí no dia a dia. Que legal, Adriano. Tem algo que a gente, né, que eu particularmente acredito muito, que é justamente as pessoas terem os seus lugares, os seus ambientes de fala, porque às vezes a gente tem tanta mensagem Isso mesmo. positiva, inteligente, conectada, que a gente pode passar e às vezes a gente acaba ficando meio que perdido. Tá, mas eu começo por onde, né? O RH Meeting ele tem muito esse objetivo de trazer pessoas estudiosas, pessoas que vivenciam universos às vezes diferentes do nosso, para poder trazer essa visão que às vezes a gente acaba não tendo, né? E é isso. Eu acho que quando a gente escolhe uma temática, né, algo para a gente poder se tornar especialista, para a gente abordar, geralmente isso de alguma forma tocou o nosso coração e se Sim. tornou a nossa missão. Quando inclusão, diversidade tocou seu coração e tornou a sua missão, Adriana? Nossa, que delícia essa pergunta, eu adoro, relembrar isso. Foi bem cedo, durante ainda a fase escolar, né, então eu fui aluno de colégios, católicos quase a vida toda, e nós tínhamos lá um estímulo muito grande para atividades voluntárias, atividades pastorais e que, no fim do dia, tinha a outra pessoa como foco, né, então como eu levo bem, como é que eu promovo um ambiente inclusivo para todo mundo. E eu era um pré-adolescente, um adolescente ainda, então com 15, 16 anos eu já fazia parte de muitos desses grupos, e dentro desse caminho que os colégios ali salesianos faziam, nós éramos muito estimulados a assumir papéis de liderança. Então, bem cedo eu já coordenava alguns grupos, algumas pessoas voluntárias, Uhum, e quando eu me formei aqui na cidade de São Paulo, no Instituto Madre Mazarello, que é das Irmãs Salesianas. Essas irmãs me convidaram para assumir um papel, me contrataram lá como profissional, dentro de uma série de atividades que existiam ali para começar a manter, né. Eu fazia uhum, como voluntário e aí tive o prazer de começar a fazer aquilo profissionalmente. E que tarefas eram essas e que a gente hoje chama de diversidade, né. Então, primeiro entender a realidade de várias populações que nos cercavam. A primeira delas foi, o nosso grupo de pessoas que faziam limpeza, asseio, conservação, segurança patrimonial, tinha muitos funcionários ali ligado a essa tarefa. Quando a gente se aproximava, conversava com essas pessoas, a gente ia uhum, mapeando da onde elas vinham. E 80% desse contingente eram mulheres pardas e pretas, né, nossa população negra. E aí um dado me chamou muito a atenção, né, elas não tinham terminado o ensino médio, né, algumas sequer tinham terminado o Fundamental 2, né, o nono ano. E nós éramos uma escola. E eu falei: "Puxa, espera, temos um problema a ser resolvido aqui". Então a gente uhum, montou um trabalho voluntário para fazer ali um trabalho de supletivo, e lecionamos então para várias pessoas, entre elas essas funcionárias, e descobrimos que elas moravam ali na região do Jardim Peri, Jardim Antártica, que é a zona norte de São Paulo. E que é uma região, periférica que tem muitos gaps sociais, aí a pauta socioeconômico entra em cena. uhum, E aí eu fui descobrindo a partir deste grupo, né, como era aquela realidade. E aí eu entendi, um pouco de como a nossa sociedade ela começa a segregar grupos. E esse grupo de alfabetização, que além das nossas pessoas funcionárias, que participavam, que faziam ali as suas aulas, a gente estendeu para outras pessoas ali da comunidade, e muitas delas, quase 50% das pessoas que toparam as aulas, tinham algum tipo de deficiência, que hoje é um pilar que a gente fala bastante. E na época eu fiquei muito chocado porque eu não tinha acessibilidade nas propostas de curso. Então, o que é uhum, isso? Como trabalhar com isso? E acessibilidade, ela não é simples, né, ela tem a parte arquitetônica, que é entrar nos espaços onde a gente estava alocado, a gente estava alocado num prédio na parte superior, aí mudamos tudo para garagem, que era o térreo. Depois, o material didático não estava acessível, tinha pessoas cegas que não acessavam aqueles materiais impressos. Enfim, né, e pensando que lá em 96, 97, 1998, pouca informação sobre isso existia,
as políticas públicas atuais não estavam de pé, como hoje estão, e que de fato fez com que eu tivesse ali eu vou chamar de chamado aqui, esse encantamento da sua pergunta, para que a minha força de profissão, que eu já tinha escolhido fazer psicologia, ela fosse direcionada para quem mais precisasse entre as pessoas que precisam. Uhum, Então são muitas camadas que, conforme diversidade vai estudando, você vai entendendo a intersecção desses temas. Então, em gênero, as mulheres têm aqui um baita desafio, o combate à violência contra a mulher é uma das grandes pautas. Se eu somar aqui a questão racial, então as mulheres pardas, as mulheres pretas, eu já vou ter uma sobreposição de preconceitos, elas uhum, vão sofrer mais ainda. uhum. Se eu adicionar a pauta LGBTQIAP+, eu vou ter então um terceiro elemento que também traz muita agressão para esse público, né, lembrando que o Brasil é o país mais LGBT fóbico do mundo, e esses elementos eles precisam ser trabalhados, resolvidos, para que de fato todo mundo aqui tenha dignidade na sua vida, nas suas escolhas e possa vivê-las plenamente. Nossa, que interessante, Adriana, essa questão da sua fala e de como a missão chegou até você, né? Porque ela chegou Escancarada, né. exatamente você tinha quantos anos? Mais ou menos quantos anos? Comecei a ter esse contato com a turma com 16, 17, e aí a psicologia entrou na minha vida com 18. Nossa, que interessante, que interessante. E você percebeu então, na verdade, a necessidade da inclusão, por isso está escancarado, mas você não foi por uma dor sua, né? Não foi por você ter sido segregado, separado de um grupo que isso Exato. aconteceu. O inverso, você teve empatia com pessoas que chegaram até você por N, né, por N motivos, N situações. Que Sim, bacana, que eu bacana. tenho essa máxima, né, o que você trouxe é bem interessante, porque, eu tenho vários privilégios por Uhum, ser um homem branco, cis, hétero, então muitos dos medos e dessas agressões que eu verbalizei, eu mesmo nunca uhum, vivi. uhum, Mas, dado de fato que eu gosto muito de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né, e esse desenvolvimento, às vezes, não basta a própria pessoa sozinha querer. uhum, E nessa fala já está embutida aqui, a falsa meritocracia. Então, meritocracia como dogma, aquela coisa que eu acredito que se você se esforçar, você será capaz de, em muitas situações ela não é real. E isso para mim foi um choque, porque ao entender isso, nossa, eu falei 3 situações que foram choques para mim, a terceira vez que eu falo que fiquei chocado com alguma constatação, né, mas fato. E quando eu entendi que, por mais que uma pessoa, dependendo da característica, de onde ela nasceu, em que família ela nasceu, que sistema socioeconômico ela consegue ou não acessar, conforme tudo isso foi ficando para mim bastante evidente, a questão da meritocracia começou a entrar em xeque. Então, por mais que algumas pessoas se esforcem, elas nunca vão conseguir alcançar o que outras pessoas, sem nenhum esforço, já nasceram tendo. E a partir daí, a psicologia social entrou forte dentro do meu rumo profissional. Então eu sou um psicólogo, dentro da psicologia tem muitas possibilidades, atuei com clínica um período, atendo hoje em dia algumas situações clínicas, tenho uma parte educacional enorme no meu trabalho, então eu acredito que da linha da diversidade e inclusão, a militância que eu exerço ela está pelo viés educacional, na premissa que todo mundo tem que aprender sobre isso para evitar os tantos problemas, mas no fim do dia foi na psicologia social que eu consegui entender a relação entre os grupos humanos, então esses grupos que a gente tematiza por característica fenotípica, tal, lá em psicologia social eu fui entendendo como a ciência já estudou e nomeou esses papéis, né. E lá no final, agora há alguns anos, eu fiz uma especialização de neurociência, psicologia é neurociência, né, mas, um pouco mais moderna hoje no sentido de estudo do cérebro, gatilhos, sistemas que a economia comportamental trabalha muito, né, aquele sistema 1 e 2 e tal. E aí eu fui entendendo como que aquela teoria da psicologia social, ela poderia ter gatilhos programados por nós, de propósito, para alcançar um melhor resultado. Por exemplo,
interrompendo esses ciclos de violência que cada ato racista, machista, misógino, capacitista é, né. Então a gente tem aqui acho que uma disciplina pouco falada na psicologia social, para trazer para as pessoas: "Olha, quer estudar um pouco mais sobre isso? Vai lá conhecer um tiquinho dessa psicologia social linda, que acho que é um jeito de ampliar as suas ferramentas". Uhum. Muito bacana. E aí você começou a fazer a psicologia, então você começou, entrou na formação da psicologia e você foi para o universo corporativo quando? Bom, eu embora eu trabalhasse numa escola, eu fiquei 9 anos, né, na primeira fase da minha jornada profissional, Uhum, como CLT ali, e aí uhum, eu fiz uma migração primeiro para trabalhar como pessoa jurídica. Então eu abri uma consultoria, muito focada em educação, né, eu uhum, trabalho com essa consultoria até hoje, uhum, e eu comecei a experimentar o mundo corporativo como fornecedor, como terceiro. Então, uhum, muitos clientes que eu tive, eles eram as empresas que tinham lei de cotas, né, a contratação obrigatória de pessoas com deficiência para resolver, uma situação ou outra de preconceito e discriminação, mas eu já tinha uma procura por áreas comerciais que perceberam que tinham que entender um pouco mais de diversidade para conseguir acessar os públicos clientes que estavam ali, né. Acho que um dos primeiros, em larga escala foi, por exemplo, a venda de carros para pessoas com deficiência. uhum, Dadas as isenções que existem aqui no Brasil, então este é um ramo importante para o setor automobilístico trabalhar e vender para pessoa com deficiência significa ter acessibilidade e uma série de outras questões, né. Então aqui, claramente, a gente teve um começo de jornada no mundo corporativo, a partir da ótica de uma pessoa terceira e tudo mais. uhum, Fiquei vários anos trabalhando assim. Quando chegou em 2008, mais ou menos, 8, 9, 10, 11, isso, eu era voluntário em um projeto de política pública, que era, do Roberto Rios, um cadeirante, de criar uma secretaria municipal aqui na cidade de São Paulo para pessoa com deficiência. uhum, Ele então, atuava dentro de um partido político e conseguiu apresentar, dentro do plano de governo, do então prefeito Serra, na época eleito, para poder criar essa secretaria. Ele era e continua sendo aqui muito próximo de Mara Gabrilli, que hoje é senadora, mas que na época era candidata a vereadora, e aí se somaram ali com forças para poder tocar esse projeto. E esse projeto nasceu um pouco antes e quando chegou em 2008, a nova gestão me convidou para assumir um papel ali dentro. Então eu aceitei, eu fiquei coordenando os projetos de inclusão, dessa secretaria por 4 anos aqui em São Paulo. Lembrando, né, a gente tem 11, quase 12 milhões de habitantes aqui na cidade de São Paulo, então era um desafio que brilhava a meus olhos, dada a quantidade e o impacto na vida de é. tanta gente. Quantidade de pessoas impactadas, né? Perfeito. Isso. Aí a minha relação com as empresas, ela começou a mudar, então eu era uma pessoa que propunha muita parceria público-privada. Então eu Uhum, comecei a usar parte dos contatos que eu já tinha, mas a proximidade do setor privado, para juntar os papéis. Eu falei: "Olha, a empresa ela tem um papel, dentro do papel dela, né, não é só ganhar dinheiro, ter lucro, ela também, via Constituição Federal aqui de 88, ela tem um papel social previsto na Constituição, então a uhum, gente pega essa pontinha e coloca em sintonia com os trabalhos realizados em política pública. E por outro lado, o poder público tem as suas responsabilidades, então eu assumia essas responsabilidades e a gente punha projeto para rodar. E no fim, em julho de 2011, por uma questão familiar, a minha mãe também era da prefeitura de São Paulo, só que de uma outra secretaria, ela precisava ali de um cargo para se aposentar e tudo mais, e o cargo que eu ocupava conflitava com essa possibilidade. Então eu pedi exoneração, e o Citibank na época me convidou para substituir uma licença maternidade. uhum, Então inicialmente eu voltei a ser CLT, pensando que ficaria ali por um ano talvez, e que dentro de uma empresa aí multinacional, americana, que já com políticas de diversidade nos Estados Unidos, que o Brasil precisava cumprir, eu achei ali que seria uma experiência interessante. E acabei migrando, em 2011 para os bancos. Eu já conhecia o setor financeiro, especialmente pela Febraban, na época que eu era da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.
né. Uhum, Muitas vezes eu fui até a Febraban para discutir inclusão. Falei: "Olha, precisa contratar, está aqui uma série de candidatos e candidatas". Então, essa proximidade me possibilitou ali, começar a trabalhar dentro do Citibank. E eu fiquei muito surpreso com a abertura, porque as dores e dificuldades que eu até então havia vivido na área privada para conseguir colocar, principalmente ali para gestores e liderança corporativa, a importância e o valor de diversidade no dia a dia, uhum, ela por uma empresa americana que já tinha isso lá fora amadurecido, a abertura era mais fácil, e eu recebi praticamente, assim, um aval para toca um projeto, né, faz esse projeto, posiciona o banco aqui no Brasil. Então foram anos muito interessantes. Isso durou até 2017, quando eu estava de novo me preparando para ficar apenas como consultor, como pessoa jurídica. O Citibank vendeu parte das operações, do varejo, principalmente, para o Itaú. E aí o Itaú, me acolheu lá em 2018, foi esse janeiro de 18 que eu abri aqui a minha apresentação, uhum, e também me possibilitou fazer um trabalho lá que até então existia, mas de uma forma bastante pequena, né. O tema de diversidade existe no Itaú Unibanco há muito tempo, mas ele já teve área, depois ele passou a ser responsabilidade de uma pessoa que dividia a sua energia com outras temáticas, e finalmente em 18 ele retoma uma área específica dentro do RH para se uhum, dedicar exclusivamente às tantas temáticas que diversidade acolhe, né. E esse caminho então, profissionalmente falando, foi bastante interessante, porque, eh, o mundo mudou, a pressão que os temas de diversidade elas fazem em relação à empresa privada, a forma de atendimento, aos cuidados de acessibilidade, evoluíram demais, então essa pressão cresceu muito. Episódios mundiais, né, então em 2020, George Floyd, Estados Unidos, no Brasil, ao mesmo tempo, a gente teve o caso do Carrefour. Lembrando que a morte, dessas pessoas, né, aqui no Brasil não foi aquele dia. A cada 28 minutos uma pessoa negra morre por motivação racista. Mas naquele momento o mundo falava de George Floyd. Então, as empresas todas elas tiveram ali uma provocação muito grande de Ministério Público do Trabalho, de grupos, né, que militam há muito tempo, pra cada causa, e fizeram com que existisse esse espaço de debate pelo amor ou pela dor, né. uhum. Então, acho que o mundo corporativo foi me envolvendo dessa forma, até agora. Muito bom. E essa hoje, pensando nessa questão, principalmente ESG, que está vindo de uma forma muito significativa para as organizações, não somente, né, terem as suas práticas, por exemplo, sociais, mas como um diferencial de mercado e tudo mais. Na sua visão, essa questão tem facilitado a gente discutir sobre questões que até então a gente discutia com as empresas que tinham consciência verdadeiramente social. Então, as empresas hoje que mesmo que não tenham ainda consciência social, tem a questão da marca, da reputação, e estão começando a pensar isso. Na sua visão, Adriana, está facilitando o processo para quem atua dentro dessa área de impacto social, ou ainda você acha que é uma coisa muito superficial e é uma modinha só e que daqui a pouco vai passar, vai embora? O que você tem visto? Aham. Um ótimo ponto esse, porque sem dúvida ele ajuda, ele vai continuar ajudando, Uhum, mas a força dessa ajuda ela tem momentos de alta e momentos de baixa. Se a gente lembrar que no passado as áreas começaram com responsabilidade social. Depois a gente entendeu que o que é lei, ela está numa esfera, e a uhum, responsabilidade social, ela entra numa segunda esfera, aquilo que eu faço por liberalidade, de fato. uhum, Então, dinheiro de isenção fiscal era um dinheiro que, de qualquer forma, eu deveria investir. Então, quando a gente amadurece tudo isso e chega, então, o conceito de ESG, a gente uhum, começa a entender esses pedaços, né, essas governanças que a gente precisa fazer, o impacto do social dentro dessa governança e da manutenção do social para que a sustentabilidade do negócio, do meio ambiente, do país, da própria vida que a empresa construiu até ali. É uma frase que a gente fala muito que é: "O que nos trouxe até aqui
não necessariamente será o que nos levará até um futuro mais longo. Então todos esses elementos somados, eles estão hoje conscientemente mais sérios, então a gente Uhum, entendeu que precisamos falar do assunto. E aonde entra aqueles altos e baixos? Na legislação. Então, quanto mais as questões legais, elas dão tangibilidade para esses valores, maior é o empenho ou o envolvimento das empresas. Então, uhum, por exemplo, política reversa. Então, tudo que a gente vê de resíduos, né, a política reversa, ela, a partir do momento que ganha regulação, que ganha fiscalização, que ganha uma série de prós e contras, ela vai fazer a empresa priorizar este processo dentro de tantas prioridades que ela tem que escolher. uhum, Outro ponto que eu acho que vai ser um divisor aqui de águas interessantíssimo, né, o mercado de carbono. Então a gente vê nascendo agora um mercado de carbono que vai pôr, moeda, ferramenta para que eu transicione esses créditos de carbono, como a gente já faz com bolsa de valores, com outras questões, e que ao fazer isso eu simplifico algo que ainda é um pouco abstrato. Puxa, eu tenho 1 tonelada de carbono para compensar para ganhar um crédito. Tá, mas como eu opero isso? Como se calcula isso? Como que eu negocio se eu tenho créditos e ganho para minha empresa ou para minha vida particular, algo que vai me ajudar a manter essa floresta de pé ou a pôr novas florestas de pé. Então, toda essa relação, ela precisa ter ferramentas legais e, por fim, o papel da empresa dentro de tudo isso, ela uhum, aí talvez um convite aqui, né, um convite às empresas. É ser um pouco mais provocativa ao poder público, no que lhe cabe, para que acelerem lá os resultados que essas pautas precisam para que a gente possa operar melhor, e ainda dentro do convite, eu não preciso esperar toda a regulação acontecer para já fazer o certo a ser feito, né, uhum, essa frase parece um clichê, certo a ser feito. Eu não gosto muito dela, porque o senso comum de cada um é diferente, né, então, dentro daquilo que a gente entende que o planeta precisa, a gente sabe que algumas das nossas frentes já precisa ter investimento. Então que a gente não espere vir como forma legal, como regra, mas que voluntariamente a gente direcione parte dos nossos recursos para fazer e para acontecer. Então acho que é um convite aqui já para todo mundo. muito bom. Eu acredito, assim, eu compartilho da sua opinião, Adriano. Eu acho que realmente as políticas públicas elas nos ajudam corporativamente a trazer mais consciência, às vezes consciência social, mas na maioria das vezes ainda continua sendo a consciência capitalista, né? Para a mesa. Eu gosto muito de falar que nós sabemos o que é o certo de se fazer e todo mundo se sabe dentro do seu, né, da sua consciência, dos seus valores e tudo mais. Só que quando isso entra como uma política pública, aí já não é mais o meu valor, o valor da Adriana. Aí é né, aí já é vira, se torna uma obrigação, né, o cumprimento daquela legislação e tudo mais. Então isso ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento social que a Isso. gente sabe que a gente precisa, né? Mas as práticas vivenciadas de acordo com os valores da corporação, elas exalam de uma forma muito diferente do que somente uma questão de cumprimento, que seja um cumprimento de cotas, que seja um cumprimento de outros requisitos legais. A gente Isso mesmo. atende muitas empresas que às vezes tem aquela coisa da cota da mulher na liderança, né? Da cota do aprendiz, da cota da pessoa com deficiência, e aí se discute a questão das cotas e até se desenvolve políticas, práticas para poder cumprir as cotas, só que nos corredores, nos bastidores, na estratégia da empresa, aquilo não é considerado. Né? Então, quer dizer, é só uma questão de cumprimento legal, mas não faz parte da filosofia, e isso soa de uma forma muito negativa nos bastidores das organizações, né? Isso mesmo.
Aqui entram os valores que a empresa escolhe viver mais ali dentro, né. Então quando a gente fala de cultura corporativa, valores que estão envoltos dessa cultura, Uhum, uhum, tem 2 partes, aquela dada por letra, aquela que eu escrevo bonito, que fica ali para colocar todo mundo ali: "Olha, a gente acredita nisso, né, bora ali". E tem a real, a cultura vivida no corredor, aquela que cada um carrega, que provavelmente veio da sua casa, de outras experiências de vida, tal, e que em muitas vezes, né, em muitos momentos, elas são conflitantes, né. Então a gente uhum, tem uma necessidade corporativa, e aí toda liderança corporativa precisa desse posicionamento, que é como eu tangibilizo, dou exemplo e vivo o valor que eu pus na parede. Então, por exemplo, o respeito. Então esse é um valor inegociável, né, ele está muito ligado à ética inegociável, então o respeito ao ser humano, ele precisa ser vivido para poder ser percebido. E quando eu falo disso, eu vou desdobrando em exemplos concretos para cada pilar. Então, para cada tema, eu vou ter uma dor e eu quero resolver aquela dor, porque é a forma de respeitar o público que faz parte daquele cenário. Então, quando a gente olha a novíssima lei que foi aprovada agora de igualdade salarial, eh, a gente vê o mecanismo legal trazendo uma discussão que não é nova, já existe na nossa, CLT, na nossa Constituição, essa igualdade de forma geral entre gêneros, tal, e a proibição de discriminação salarial, mas precisa diferente a forma de comparar voltamos? Agora voltamos. Adriano, deu uma oscilada na internet. Se você puder só, resgatar a linha de raciocínio para poder continuar, por favor, deu uma falhadinha. Foi aqui ou foi aí? Porque aí senão eu mudo aqui. Eu acho que tá aí, mas eu não tenho absoluta certeza. Então um Eu minuto que eu ia vou dar e virar aqui. parece que a gente continuou conectado enquanto você deu uma oscilada. Agora acho que vai. Agora acho que não vai cair Pronto, mais. voltamos. Bora lá. Onde eu retomo? Acho que volta na questão da linha de raciocínio, onde as organizações, né, elas precisam estar com os seus valores congruentes exatamente com as práticas e continua. Boa. Então as empresas, elas têm que ter uma coerência entre o valor falado, né, aquilo que elas Uhum, colocam na parede, com aquilo que elas vão viver. Então, se o respeito, por exemplo, é o valor que para ela é um valor importante, como eu respeito as pessoas? E aí eu vou desdobrando, né? Como eu respeito as mulheres? Como eu respeito as pessoas negras? Como eu respeito as pessoas com deficiência? E eu tenho que colocar isso em prática ali dentro. Então, vão nascer, por exemplo, uma série de ações afirmativas. Então, a empresa olha para dentro e percebe, nesta análise, se ela tem algum desequilíbrio em relação à representatividade, quando ela olha o mercado de trabalho, quando ela olha a população ali no estado onde ela está inserida, e por aí vai. uhum, E ao perceber isso, ela propõe algo que vai resolver. Então, uhum, puxa, se eu percebo que eu tenho poucas mulheres na liderança, eu posso sim fazer um programa diferenciado para as mulheres que estão já aqui comigo, para que eu acelere esse desenvolvimento de carreira e as coloque ali na liderança num período médio de tempo, ou até curto. uhum, Sempre pensando em proporcionar esta igualdade de espaços, mas com equidade nas relações. Qual que é o ponto aqui? Igualdade é esse direito que toda pessoa tem. Então, o direito de estar naquele lugar, todas as pessoas têm. Mas algumas têm mais privilégios e conseguem estar lá do que outras. Então, qual é a barreira que eu preciso eliminar? Ah, identifiquei essa barreira. Então, eu vou fazer sim uma ação diferente para pessoas diferentes, para que eu neutralize esta barreira e uhum, eu consigo então proporcionar o uso daquele direito que é igualitário. Então, esse é o princípio da equidade. Tratar igual os iguais, diferente os diferentes, na medida das suas desigualdades. uhum, E essa coerência é difícil, né, por quê? Porque eu vou ter que me posicionar como empresa, eu vou ter que me posicionar quando um cliente ferir o meu valor,
Então eu preciso discutir como é que vai ser esse trabalho com essa pessoa cliente, ou ainda, quando uma pessoa colaboradora minha aqui também ferir isso, como é que eu vou tratar, como é que eu vou cuidar, como eu vou educar todo mundo para entender o que é que eu quero dizer com respeito. E aqui tem uma pauta que no mundo corporativo sempre pega fogo, que é o encontro de 2 valores, 2 pilares. Muitos Muitas pessoas que vivem intensamente, né, diversidade religiosa, e algumas pessoas têm essas crenças religiosas estruturantes na sua personalidade, no seu conjunto de certo a ser feito, etc e tal. Muitas pessoas, elas quando se encontram com o pilar LGBTQIA+, têm um desconforto. Tem elementos lá que vão conflitar com posicionamentos da sua crença pessoal. Ideológicos, Então né, posicionamentos ideológicos, né. exatamente, né, e você usou a melhor palavra, teológico, ou seja, a Uhum, interpretação que aquele grupo deu dentro de um determinado espaço social, geográfico e temporal. uhum, E é diferente de um posicionamento histórico. Então a gente tem a teologia que dá lá uma ideia, e eu tenho a história que conta outra narrativa. Então, as pessoas aqui, as lideranças corporativas principalmente, precisam entender como administrar algo que, para cada lado deste conflito, ambas estão certas. E uhum, detalhe, o que é o respeito aqui? Então, o respeito é eu não deixar que um lado faça nenhum tipo, de agressão, nem que seja microagressão, nada, em relação ao outro lado. E eu uhum. preciso ferramentar esses lados para poderem entender, e a gente entra aqui acho que talvez a diversidade e inclusão, ela tem uma palavrinha que vem antes, que é a tolerância. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso respeitar esse outro, e esse outro, o primeiro elemento dele é a tolerância. "Puxa, eu não gosto, mas eu vou te tolerar". Internamente continua o amadurecimento, e aí eu consigo romper isto e acolher a diferença do outro como valor. E aí a gente Uhum, chega em times com alto potencial de entrega, porque são diferentes entre si e, por isso, capazes de entregar, percepções, ideias, e aqui eu falo de coisas disruptivas mesmo, elementos que estão muito fora do meu modelo mental, que só vão conseguir acontecer, de fato, com pessoas que são muito diferentes entre si, incluindo nos valores. E a liderança vai ter que orquestrar essas diferenças para esse valor da empresa poder ser vivido e as pessoas poderem juntas concluir um projeto em comum. perfeito, muito bom. Esse papo tá tão bom que a gente pode ficar, tipo assim, muito, muito tempo falando a respeito dele, mas eu sei que você tá com uma agenda super, comprometida aí, a partir daqui a alguns minutinhos. Se você pudesse, Adriana, para as empresas que ainda não conseguiram contextualizar, tipo, por onde eu começo? Nós temos, né, o RH, nós temos desejo, nós temos os valores compatíveis, mas eu não sei por onde começar. Como você poderia instruir, né, a nossa audiência a iniciar esses projetos de inclusão e de diversidade no ambiente corporativo do zero, assim, começando como se fosse tudo agora? Maravilha. Bom, acho que o primeiro passo é a empresa patrocinar essa ideia, dar a alguém a responsabilidade, ou seja, Uhum, eu delego um foco de trabalho, eu tenho dentro daquela jornada de trabalho que eu estou pagando, né, a dedicação de alguém, pode ser integral ou pode ser parcial nesse começo, para fazer o trabalho de estudo quantitativo. Vai fazer o estudo demográfico do seu povo, aí pode ser, exclusivamente da sua parte de funcionários, colaboradores, pode ser também de fornecedores e clientes, mas sempre começando a ter ideia, como estamos? Esse pequeno censo, né, ele pode vir com dados que já existem, então, por exemplo, CAGED social, ele já tem gênero, ele já tem raça, e a partir dessa ideia, né, desse retrato, eu vou comparar com o lugar onde eu estou inserido, com o setor econômico que eu participo, e você já vai ter um cheiro, vai ter uma ideia de como uhum, está, né. Esse é o primeiro passo. O segundo é conversar com pessoas diversas, para que elas consigam vir junto, e tem uma frase talvez que se a gente fecha com essa frase, essa conversa aqui ela já fica maravilhosa, que é: "Nada sobre nós sem nós".
Então a Uhum, gente tem que entender que a construção desses estudos que eles vão entrar agora no qualitativo, ou seja, a escuta das dores, e que dores? Dores que as mulheres vivem e são elas que vão falar. Dores que pessoas negras vivem, que pessoas com deficiência vivem, ou seja, cada grupo na sua dor, contando para esta pessoa sponsor o que é, como é e mais, que sugestão para resolver que ela tem. E essas pessoas que muitas vezes começam a trazer, né, a sua narrativa, fala, elas se uhum, tornam pessoas aliadas na construção de uma estratégia, mesmo que voluntariamente, ou seja, tem a sua atividade profissional em paralelo, mas elas têm muito a agregar. E a partir dessas dores mapeadas, eu vou conseguir propor, né, um plano de ação para essa empresa, que pode ser mais agressivo, menos agressivo, mais rápido, mais lento, depende do apetite e do tamanho da dor, e que aí sim ela vai começar a consumir letramento, tem muita coisa gratuita na internet, é só um cuidado aqui de olhar boas fontes, né, profissionais bacana, publicações literárias realmente seguras. A gente tem, além desse letramento gratuito, tem muita consultoria, profissionais que também podem colaborar, e aí a empresa pode escolher conforme o que faz sentido para ela. uhum, Esses grupos, além de serem aí as consultorias, tal, você tem mentes com pares, com empresas do mercado que são referenciais, contribuindo demais para algumas jornadas e uhum. dores. Então, a gente vai adicionando aqui, tijolinho por tijolinho, até que você tenha um alicerce, uma construção super sólida, né. Mas, então, resumindo, comece estudando os números e patrocinando, né, dando autonomia, tempo, dedicação, legitimidade para uma das pessoas aí dessa empresa, de fato, poder fazer esse estudo e te apresentar. Muito bom. Acho que já é um grande passo, um grande direcionamento, né, para que a gente possa começar a iniciar aí as nossas práticas. Quero agradecer demais de novo, né, esse nosso bate-papo. E eu poderia ficar conversando, acho que horas com você. Eu tenho certeza que a nossa audiência ficaria ouvindo horas e horas, porque o que você traz para a gente, Adriano, é mais do que bibliografia sobre diversidade, sobre inclusão. A gente sente nas suas palavras realmente a missão, a vocação, e nós somos apaixonados por gente vocacionada aqui. A nossa audiência está pedindo, inclusive, né? Me convocaram aqui, não sei se você, né, se você chegou a ver, para te convidar para o nosso Congresso de Gestão de Pessoas que a gente vai realizar em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha aí, a gente tem uma Nossa, um alçada prazer enorme. digital. Olha só, hein? Ó, Tati, convido a Adriana para o Congerg de Niterói. Depois eu peço para a Daiane evoluir isso contigo também. E eu quero Maravilhoso. deixar esse nosso espaço, Adriano, à sua disposição, tá? Nossa, A, obrigado mesmo. volte quando você tiver vontade, se você tiver mensagem para poder passar, podemos, né, os artigos, eu sei que você produz artigos maravilhosos, temos um canal com bastante Aham. visibilidade aqui, podemos te deixar como nosso colunista também, porque a ideia é justamente essa, né? Poder trazer gente do bem para poder ajudar a gente do bem. A gente precisa criar essa rede, né? A gente está falando muito de Maravilhosa, metaverso, né? Esse nosso metaverso isso cognitivo aí mesmo. de pessoas que se ajudam. Gratidão novamente, Adriana. Não, eu que agradeço demais o espaço aqui. Eu sei como é difícil, né, a manutenção e a conquista de um espaço rico como esse. Fico à disposição de você, do seu time e das pessoas aqui também que estão acompanhando a gente. O LinkedIn, o meu nome e sobrenome é o melhor jeito de se conectar aqui comigo. E idem, né, estou muito à disposição aqui para tocar novos assuntos, entrar em algum detalhe se precisar. E tomara que as agendas, colaborem para que Niterói venha, né. É uma cidade que eu gosto muito, com frequência vou ali, e vai ser um prazer voltar lá. Perfeito, muito bem. E para você do outro lado da telinha, agora não é só da telinha, meu Deus, Tati, agora eu posso estar pelo Spotify ouvindo vocês, ouvindo esses insights maravilhosos. Para você que está do outro lado, espero que tenha feito sentido essas reflexões. É, nos ajude a trazer novos especialistas, novos temas que possam ser relevantes para o seu universo de gestão de pessoas, porque aqui nós somos apenas um canal, né, de poder levar conteúdo de qualidade para todo mundo que está buscando.
Beijo no coração, nos vemos na próxima sexta. Tchau, tchau.